Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu melhoro essa iluminação aqui. Vamos enviando aí para as mulheres, vai compartilhando o link no grupo, já manda para todo mundo. Hoje eu até esqueci de enviar o link no grupo, então quem puder enviar aí para mim será de extrema importância. Paz do Senhor, Luana, tava sumidinha por aqui. Consuelo, paz do Senhor, tudo bem com você? Já clica aí no aviãozinho, já compartilha com o máximo de mulheres que vocês puderem, porque hoje nosso devocional vai ser breve. Surgiu um compromisso, né? E a gente tem um compromisso após o devocional, por isso hoje não vai ter aula de teologia, né, com o pastor Aélito. Então a gente precisa ser breve, então não vou ficar 10 minutos esperando a mulherada. Hoje é 2 minutinhos só, até 8h05 e a gente começa. E eu tenho alguns avisos para deixar para vocês. Nossa conferência de mulheres está chegando. Ai, gente, chega a me dar frio na barriga. Coração chega, erra as batidas. A Laiane entrou aqui com a gente, ela vai estar adorando ao Senhor com a gente. Ela é uma adoradora nata, Deus usa ela demais no louvor. Vai estar com a gente também a Duda, ela sempre participa dos nossos eventos. Na ministração, pastora Débora, ela é excelente, maravilhosa para ministrar. Pastora Lorena, missionária, na verdade, Lorena também, ela é excelente ministradora. Acho que nem existe essa palavra, né, ministradora. Ministrante, gente, é porque eu tô tentando ler aqui os comentários, e falar ao mesmo tempo, mas... Estamos orando e vamos orar no final dessa live, né, por todo mundo, orar pela vida das pessoas que estão enfermas. Então vamos orar pela vida do Enzo em nome de Jesus. Amanhã ele vai ter alta. Aqui também vai melhorar, Consuelo, toda a enfermidade. A gente vai orar para que você receba a cura em nome de Jesus para você e para sua casa. E nos traga as novidades aí, gente. Eu quero mostrar para vocês. A gente fez uma caixa, né, pra quem comprou até o dia 10/5. Teve gente me mandando mensagem, se eu comprar até hoje eu vou receber? Não, gente, foi 10 de maio. Por que 10 de maio? A gente demora... A gente não, né? A pessoa que faz os uniformes pra gente demora uma média de 30 dias pra entregar. Então eu não conseguiria entregar a camisa pra todo mundo se comprasse depois. Então por isso... Quem vai receber tem uma cartinha especial minha. Tá cheirosinho, porque eu joguei um Home Splash. Acho que é Home Splash, Home Splay. E a nossa camisa, gente. Quase que eu fiz a live vestida nela, tá? Eu ia vestir, só pra vocês verem. Gente, assim, tá muito linda. Não dá pra vocês verem, mas é glitter. Olha... É glitter, não é só um silk normal. A golinha dela é uma golinha mais alta, a manga dela também é uma manga maiorzinha. Então, só pra quem comprou até o dia 10 vai receber ela. E assim, o tecido, a qualidade do tecido dela é muito boa. E assim, eu tô arrumando problemas por causa dessa camisa. Porque quem se inscreveu depois quer a camisa... As pessoas que estão participando, né, os que vão louvar, que vão pregar, querem a camisa. E eu falei, meu Deus, não tem como. Gente, ficou gente da minha equipe sem a bendita camisa. Mas é bom pra vocês entenderem que tem prazo. E depois do prazo não tem mais como, não tem mais jeito. Porque demora um pouquinho pra ficar pronto, né? Então, mesmo se eu pedisse essa semana, só receberia no mês que vem. Então, não atenderia o nosso prazo, que é pro evento. Mas, quem quiser a camisa, mesmo fora do evento, eu providencio. Vai ficar na nossa store, lá na igreja. Porque a gente já tem as camisas da igreja, né, de leão. E a gente tem essa camisa aqui também,
que dá pra usar em qualquer lugar, gente. É linda, begezinha, assim, combina com qualquer look. E a paleta do evento, né, vai ser verde, marrom e bege. Então, você que quer ir na paleta, essas são as cores. Ah, eu não tenho roupas nessas cores. Não tem problema, vá com a roupa que você tiver. O importante é estar presente. Mas a gente gosta de fazer paleta porque fica bonito, né, pra ser filmado, pra tirar foto. A gente tá preparando uma decoração, assim, perfeita, pra gente ter muitos cenários pra gente tirar foto, né? Que mais que eu posso dar de spoiler? Vai ter lembrancinha pra todas que participarem. Todas dentro do limite, né? Porque vocês estão, assim, me surpreendendo. Eu fiz uma quantidade X de lembrancinhas. Então, assim, as primeiras a chegarem, o evento começa às 19 horas, às 7 horas da noite. Então, chegue cedo, porque quem chegar primeiro vai ganhar a lembrancinha. Ah, eu cheguei, não achei lembrancinha. Acabou. Vou entregar a lembrancinha pra quem chegar cedo. Mas eu fiz uma quantidade boa. Eu acredito que dê pra todos, mas não tenho como garantir nada. Ovelhinha Online vai participar? Com certeza. Vou transmitir a nossa conferência online. Não me deixem esquecer, porque no último encontro foi tão assim corrido, puxado, uma loucura que a gente esqueceu de transmitir. Mas a gente vai fazer a transmissão e vai ser assim perfeito. E vou guardar a lembrancinha, tá? Pra nossa Ovelhinha Online. Peça pra Stephanie, acho que a Stephanie tá aí, pra guardar a lembrancinha da Consuelo. Então ela chega cedo, né? Já faz parte do Ministério do Louvor, pegar a sua e da nossa Ovelhinha Online Consuelo. Porque ela tá vindo aí, né? Julho, né? Julho ela tá aí, então você já entrega a lembrancinha dela. Eu falei que a gente não ia demorar 10 minutos aqui, né? Mas já estamos quase demorando 10 minutos, mas eu acredito que os avisos são esses. Ah, não, gente, amanhã eu vou sortear um ingresso da inscrição para os 2 dias. Então, você que fala, não estou tendo condição financeira, que gostaria de doar o ingresso para alguém, não vai ser por conta de falta de recurso que você não vai participar. Então, participe desse sorteio. Vai lá, olha as regras, é simples, gente, não tem que seguir 10 perfis, não tem que fazer um monte de coisa. É só seguir o meu perfil, compartilhar no Store e marcar as pessoas. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais chances de ganhar. A Josi já tá profetizando que ela vai ganhar. Então, gente, vocês tenham fé pra saber quem que vai ganhar aí, porque aí já é vocês e Deus. E da última Josi ganhou, né? Então, assim, ela já tem sorte nesse negócio. A Isa também, ela já ganhou um sorteio nosso e ela também quer muito ganhar. Então, vocês têm concorrentes acirradas aí. Mas tenho certeza que vai dar certo, que Deus vai abençoar para que sejam contempladas as pessoas corretas. O sorteador vai ser online, não vai ser eu. Vou colocar lá no Google para sortear online. Então, ele puxa os comentários do Instagram e traz o resultado. Além disso, acredito que é só, na verdade. Então, já falei, né, da nossa camisa, já falei do ingresso, já falei do sorteio, da lembrancinha. Então, a Josi tá falando que vai ganhar de novo. A fé tá grande, vai dar certo. Então, ela até me compartilhando lá, eu falei, ó, boa sorte, tomara que dê certo pra você estar com a gente de novo. Mas, vamos entrar pro nosso devocional de hoje. Tô pensando, gente, em fazer uma live de aquecimento para a conferência na sexta. Mas tem alguns trâmites que eu preciso resolver da conferência de organização. Então eu ainda não sei como que vai ficar definida. Vou falar com a decoradora e aí, dependendo do que ela me falar, a gente agenda para fazer uma live rápida, 30 minutinhos, só pra gente trazer uma palavra, compartilhar aquilo que Deus já tá colocando no meu coração, por que desse tema, o que é a ideia central, né, da conferência desse ano e a direção que Deus tem nos dado. Então, é isso, gente. Já tô ultrapassando meu tempo. Eu tenho um compromisso. Eu preciso sair daqui a pouco. Então, vamos ao devocional de hoje. Vamos orar primeiro? Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero te pedir
Que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir a nossa visão, que o Senhor venha nos ensinar a sermos humildes na Tua presença, que o Senhor venha nos dar, Senhor, a sabedoria necessária para fazer aquilo que é da Tua vontade e do Teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Gente, lembrei de mais uma coisa. Passando a conferência, eu vou estar ministrando no Evangelho Pleno, na Igreja da Josi, lá no Maísa, e vou estar ministrando no Evangelho Pleno no setor sul, aqui em Trindade. Então, vou estar nas duas igrejas dia 19 e dia 28, se eu não me engano. Então, depois eu vou compartilhar a agenda com vocês pra gente somar junto, unir com essas mulheres, que eu tenho certeza que vai ser lindo. Então, o tema de hoje é: a humildade é pré-requisito para viver a promessa. E eu achei esse tema muito forte, porque muitas das vezes a gente quer o cumprimento da promessa, mas a gente não tem coragem de ser humilde para alcançar isso. E assim, nesses momentos Deus nos desafia, sabe? A gente estar em uma posição para alcançar aquilo que Ele tem para nós. E uma posição que às vezes aos nossos olhos pode ser de vergonha, de timidez, mas que a partir disso Ele nos leva para um lugar novo, para um lugar melhor, para um novo patamar. Então, quando a gente lê 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, vai dizer assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Quantos aí já pensou que Deus está demorando? Que a promessa de Deus está demorando para se cumprir? Que parece que não vai acontecer, que não vai se concretizar? Mas a palavra, a direção que Pedro nos dá é que o Senhor não demora. Por que Ele não demora? Porque Ele tem o controle do tempo nas suas mãos. Ele não faz nada por acaso, Ele não faz nada por engano. Ele faz as coisas na hora certa, no tempo certo. E tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Então, se Ele ainda não cumpriu algo sobre as nossas vidas, é porque nós ainda estamos no processo. Nós ainda estamos na mudança de estação. Nós ainda estamos na mudança de comportamento, na mudança de mentalidade, na mudança do nosso ser, de caráter, para chegar em uma posição de acordo com o que Deus deseja para nós. E no texto vai dizer: pelo contrário. Ou seja, o Senhor, Ele não demora, pelo contrário. Ele é paciente com vocês. Você já ouviu falar naquela frase que Deus, Ele não está preparando a promessa para você, mas Ele está te preparando para o cumprimento da promessa? Muitas das vezes Deus quer colocar sobre nós responsabilidades, ministérios, famílias, recursos financeiros, mas nós não temos a maturidade, a sabedoria, a estrutura necessária para receber e para suportar e para manter aquilo que Deus tem para nós. E aí o que acontece? Ele nos dá mais um tempo. Não, ela precisa de mais um tempo para amadurecer. O fruto ainda está verde. Ela precisa de mais um tempo para se estruturar. Ainda não tem a estrutura necessária. Então o Senhor é paciente para conosco. Ele nos dá mais tempo. Ele espera o nosso tempo para que a gente venha amadurecer e se desenvolver até estar no estágio que Ele pode confiar algo em nós, que Ele pode cumprir as promessas dele para nós. E aqui é tão interessante, porque o texto fala assim, que Ele é paciente para que ninguém pereça e todos cheguem ao arrependimento. Então, quando a gente fala de salvação, a gente percebe que o Senhor muitas das vezes nos dá mais uma chance. O Senhor nos espera, o Senhor aguarda. Para quê? Para que as pessoas não pereçam, para que mais pessoas sejam salvas, mas para que mais pessoas encontrem a promessa da salvação. E aqui, a gente percebe que no devocional de hoje, a Camila Vieira vai compartilhar uma situação da vida dela, que ela falou que estava trazendo dor e tristeza há muito tempo, que estava se arrastando ao longo dos anos. Quem aí tem uma prova que passou de ano? Quem aí tem uma dificuldade no relacionamento que tem mais de anos? Quem aí tem uma dificuldade financeira que passa mais de anos? Quem aí tem uma dificuldade de comportamento que já passou mais de anos? Todos nós temos algum tipo de dificuldade que está se arrastando ao longo dos anos. E aqui ela vem dizer que ela recebeu, uma promessa diante das circunstâncias. E o tempo de espera dela parecia não ter fim. Porque quando a gente está inserida em uma situação,
A gente parece que o tempo não passa, parece que a mudança não chega, parece que a transformação não vem, parece que tudo tá parado, que tudo tá estagnado, que não tem mudança, que não tem crescimento, mas tudo tem um tempo de espera. Nós precisamos entender qual é o nosso tempo de espera, o tempo de estarmos no secreto, o tempo de nos resguardarmos, o tempo de ficarmos ali mais quieta. Mas é tão interessante, né? Porque a Bianca colocou aqui que veio parar aqui por acaso, mas nada acontece por acaso para quem confia em Deus. Essa palavra está falando ao coração dela. Então, a palavra que o Senhor fala pra gente é a gente ter um coração ensinável. A gente precisa ter um coração disposto a aprender. Porque Ele tem coisas, Ele tem promessas para nossa vida, Ele tem promessa para nossa casa, Ele tem promessa para as nossas finanças, Ele tem promessa para a maternidade, Ele tem promessa para todas as áreas da nossa vida. E por que nós não recebemos a promessa? Porque não estamos preparadas para suportar. Porque há um peso da promessa, há uma responsabilidade com a promessa, há algo que nós precisamos expressar quando a promessa chega. Então, aqui a gente percebe que não é Deus que está demorando, somos nós que ainda não estamos nesse lugar de cumprimento. E a gente percebe, né, que Deus, Ele fala isso com a gente nesse texto. E ela conta, né, que uma conversa com Deus, ela pediu para que Deus revelasse, né, o que estava atrapalhando esse cumprimento da promessa. E ali ela começou a se arrepender dos erros, começou a se arrepender das falhas dela, daquilo que ela estava fazendo que não agradava ao Senhor. E ali, né, quando ela começou a se arrepender e a confessar diante de Deus as falhas dela, às vezes a se confessar diante das pessoas que ela havia magoado, aquilo que ela precisava de mudança, ela recebeu uma mensagem com esse texto. E aqui, né, ela percebeu que esse arrependimento gerou nela humildade, humildade para aprender, humildade para se submeter, humildade para aceitar o tempo de espera. E aqui a gente percebe, né, que quando a gente tá nesse tempo de espera é difícil, é doloroso, incomoda, ainda mais nós mulheres que costumamos ser tão ansiosas, mas a Bíblia vem dizer que a gente não andar ansiosa por coisa alguma, pelo que vai comer, pelo que vai vestir, porque Ele cuida das aves do céu. Será que nós não somos mais importantes do que as aves do céu? Então nós precisamos primeiramente confiar no Senhor, os que esperar no Senhor. Porque há um tempo determinado. Quando nós confiamos nele, ele estabelece as coisas no tempo certo e na hora certa. E a palavra fala que o que esperam no Senhor renovarão as forças e voarão como águias. Eu sei que muitas pessoas estão no tempo de espera. E no tempo de espera se sente cansado, se sente desanimado, se sente abatido. Mas quem espera no Senhor não é se esperar em pessoas, não é se esperar em circunstâncias, não é esperar situações corriqueiras, mas esperar no Senhor. E eu quero abrir um parêntese aqui, que esperar no Senhor não é ficar parada. Esperar no Senhor é orar e pedir direção, esperar no Senhor é jejuar e pedir direção, esperar no Senhor é estar ali buscando a Deus e pedindo a direção. Você espera uma resposta para se mover, mas enquanto isso você permanece na última direção que Deus te deu. Se Deus te disse para fazer, se Deus te disse para ir, se Deus te disse para ficar, obedeça a última ordem que Deus te deu. E a partir daí, você permanece no tempo de espera, esperando a próxima direção, a próxima orientação de Deus. E através da espera, Ele sendo paciente para conosco, nos preparando, nos amadurecendo, nós vamos sendo moldadas, vamos sendo lapidadas, vamos sendo transformadas. Porque quando a gente observa tudo ali que é valoroso, que nós vemos na Bíblia, ele passa por um processo, passa por uma jornada, não é do dia para a noite, é um processo. Eu já cansei de falar aqui, né, sobre a azeitona, que para se tornar azeite, ela passa pelo processo de prensa. Já falei aqui também sobre o vinho, né, que a uva ela precisa ser amassada para extrair o mais puro vinho. Um diamante, ele precisa ser prensado, ele precisa passar por pressão para ser uma joia valiosa de valor. Então, tudo que nós encontramos na Bíblia é necessário passar por processos de esmagamento, de prensa.
Quem já ouviu as ministrações aqui, né, de outras pastoras que eu acompanho, sabe também da ministração sobre a lavanda. A lavanda, enquanto mais ela é esmagada, mais ela expressa a sua fragrância, mais ela exala o seu perfume. Então, se você está passando por um processo de esmagamento, se você está passando por um processo de aperto, né, um processo de ser esticada, de ser moldada, entenda que você está passando pelo tempo de cumprimento da promessa. O tempo de espera para que essa promessa se cumpra. Então não desanima, não para, não desiste, pelo contrário, tenha humildade diante de Deus. Humildade para se prostrar, humildade para chorar, humildade para se arrepender, para entregar todas as suas dores diante daquele que pode resolver os seus problemas. Entregar diante de Deus a sua fraqueza, diante de Deus a sua dor, diante de Deus a sua ansiedade, o seu incômodo. E não é falar que nunca sentiremos isso, vamos sentir em alguns momentos sim. Mas nesses momentos nós precisamos nos apegar ao Senhor. Nós precisamos colocar todas as nossas forças nele, porque é Ele que vai pelejar por nós, Ele que vai fazer por nós e Ele que vai trabalhar no nosso ser e nos moldar. Porque em Jeremias, né, a gente percebe que Deus, Ele fala para Jeremias descer à casa do oleiro e lá ele vê o oleiro lapidando, moldando o vaso. Enquanto ele molda o vaso, enquanto ele lapida o vaso se quebra. E muitas das vezes nós somos assim, a gente se quebra no processo, a gente se machuca no processo, a gente se fere no processo, mas estamos na mão do oleiro. E quando estamos na mão do oleiro, Ele cuida de nós, Ele vai nos moldar, não para trazer perdição, não para jogar fora, não para descarte, mas Ele vai moldar para trazer um novo significado, Ele vai moldar para trazer uma nova forma, um novo valor, uma nova identidade para aquele vaso. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Como eu falei, nosso devocional hoje vai ser curtinho, vai ser rápido, mas assim, eu sinto no meu coração queimar esse desejo de estar aqui com vocês, independente de qual seja as agendas, né, os compromissos que nós temos no dia a dia. Então eu desmarquei o do Aelton, mas aqui eu não consegui desmarcar. Eu falei, não, eu preciso estar com elas. É só uma vez por semana, é meia horinha, 40 minutos, mas é uma palavra pontual para o nosso dia e para dar start para a nossa semana. Então guarda essa palavra no seu coração para a sua semana ser abençoada. E eu vou compartilhar ela lá no YouTube. Quem chegou depois, quem quer ver as outras ministrações, corre no YouTube que eu vou subir ela lá para vocês assistirem completa. E antes da gente terminar, eu quero orar por cada um de vocês. Quem tiver pedido de oração, comenta aqui agora, que enquanto vocês comentam, eu vou estar orando por vocês. A Consuelo já colocou aqui pedido de oração pela saúde dela, pela saúde do filho dela que está internado. Então a gente vai se unir nesse propósito de orar uma pelas outras, porque nós somos um corpo, nós estamos unidas em um propósito. E a Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Então, independente de não estarmos fisicamente juntas, nós estamos unidas em um propósito. E o Senhor há de fazer coisas grandes através desse clamor. Amém? Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero orar, Senhor, pela vida de cada uma das mulheres que está aqui conosco. Cada uma das mulheres que entrou nessa live, que ouviu essa palavra ou que ainda vai ouvir essa palavra gravada. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir primeiramente que o Senhor cubra cada uma dessas mulheres com a tua graça, com a tua provisão, com a sua, Senhor, proteção. Vai entrando com providência em cada área da vida delas. Pai, eu te peço, Senhor, visita nesse momento a Consuelo, visita a saúde dela, visita a saúde da casa dela. Vai repreendendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade na vida dela. Pai, assim como a Josi colocou aqui, nós repreendemos, Pai, toda enfermidade, toda doença respiratória, toda pneumonia, toda gripe, Pai, tudo que estiver relacionado às doenças respiratórias nós repreendemos. Nós profetizamos saúde, profetizamos vida, profetizamos cura na vida de cada mulher, na vida das crianças, dos filhos, dos maridos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai visitando a imunidade, Pai, de cada um deles.
E vai fazendo um milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nenhuma praga, Pai, vai atingi-los. Pai, que a enfermidade vai ter que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos também pelas finanças. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é Jeová Jireh. O Senhor é o Deus que provê. A tua palavra diz, ó Pai, que é o Senhor que dá força para conseguir riquezas. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o amor ao dinheiro é raiz de todo mal. Mas nós precisamos de recursos, nós precisamos de dinheiro. E o Senhor vai estar, Senhor, acima de todas as coisas. O Senhor, ó Pai, vai ser, ó Pai, o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus que provê. Pai, vai abençoando a vida financeira de cada mulher, vai aumentando a renda, Pai, vai dando estratégias, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai liberando tudo aquilo que estiver travado, Pai, que elas possam testemunhar o mover dos céus na vida de cada uma delas. Porque a tua palavra diz que tudo que pedirmos em teu nome, crendo, receberemos. Nós cremos na provisão financeira. Nós cremos, Senhor Jesus, no teu agir, ó Pai, na área financeira de cada uma dessas mulheres, de cada casa, de cada família. Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Em nome do Senhor Jesus nós abençoamos. Pai, faz aquilo que é a tua vontade, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável e nada foge do teu controle, nada foge do controle das tuas mãos. As tuas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, os teus olhos não estão tampados para que não possa nos ver. Pai, em nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos para nós. Pai, atende o nosso clamor. Pai, entra com providência e que possamos testemunhar na próxima live o mover dos céus, porque não é sobre mim, mas é sobre o teu poder. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre o teu poder, a tua glória, a tua majestade, porque o Senhor é poderoso, o Senhor faz, o Senhor opera e concretiza muito além do que pedimos ou pensamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel em nossas vidas. E nessa noite finalizamos essa live para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem entrou por último, a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, vou deixar nos stories. E todas as segundas-feiras, às 8 horas, estamos aqui reunidas, batendo papo, conversando, orando, compartilhando a palavra. E sábado tem conferência, domingo tem conferência. Eu sei que muita gente congrega em outras igrejas. Ano que vem eu vou colocar na sexta e no sábado, para não dar esse problema. Mas esse ano tá sábado e domingo, então se você não puder vir no domingo, venha no sábado. Tem inscrição apenas para um dia e será extraordinário. Assim, eu fiz 21 dias de jejum junto com as meninas da igreja em prol dessa conferência. Essa semana também estamos orando e jejuando em prol dessa conferência. E ela já estava nos planos de Deus desde o ano passado. Então eu tenho certeza que será extraordinário. Não deixa para fazer inscrição de última hora. Amanhã eu vou sortear o ingresso e quem não conseguiu, quem não for contemplada, né, me chama no direct que a gente conversa, a gente organiza. Vocês não vão ficar de fora. Vai ter lugar para todo mundo, vai dar certo que a gente organiza, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Bianca, a gente conta com o seu testemunho na semana que vem, em nome de Jesus. Paz, Senhor, Josi. Paz do Senhor, Consuelo. Paz, Aline, Laiane. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até semana que vem.